Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de comunicação e marketing de posicionamento e hoje eu vou te contar uma história para você entender até que ponto a nossa confiança nas pessoas pode ir, até que ponto a nossa esperança, a nossa dependência no outro deve ir. Muitos de nós pegamos o caminho errado, sofremos, porque esperamos de alguém aquilo que ela não pode dar. Muitos de nós sofremos por noites, por dias, esperando que alguém traga para a gente a felicidade e isso não acontece. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou aqui mais uma vez cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento para que você seja uma flecha afiada. A flecha, você sabe, não para no meio do caminho, não dá ré, porque flecha só para no alvo. Flecha é aquela pessoa que sabe a direção que está indo e que aponta a direção para outras pessoas, que guia quem está perdido, que joga luz onde há escuridão e derrama esperança onde há medo. Você nasceu para ser a nova influência que esse mundo precisa. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar uma história para que você fortaleça ainda mais as suas emoções, a sua mensagem e o seu propósito de vida. A história que eu vou contar é uma história muito antiga, é uma história infantil. Ela surgiu no final do século XIX, lá por 1800 e muitos anos, na Itália. É a história que você conhece. A história já virou peça de teatro, filme no cinema, milhares de livros já contaram essa história. Só que o jeito que eu vou te contar hoje, ninguém contou. A forma como a gente vai encarar esse clássico da literatura infantil agora, ninguém te mostrou. Porque todos contam essa história para falar que as pessoas não devem mentir. Todos contam essa história para falar que nós temos que ser de verdade. E tá certo, não podemos mentir e também temos que ser de verdade. Mas existe um olhar que precisamos ter sobre essa história para que isso nos ajude a tirar uma lição dessa história tão famosa para que o nosso caminho seja melhor nessa terra. Eu vou te contar a história de um velho homem. Ele tinha uma oficina, ele era um carpinteiro, ele fazia objetos de madeira e vivia muito sozinho. A solidão dele era comovente. E o sonho dele era ter um filho, era ter uma companhia, era ter alguém do lado dele. Certamente você já identificou que história é essa, né? Eu estou contando a história do Pinóquio. A história que surgiu no final do século XIX, lá na Itália, e todos contam até hoje. Muitos dizem que é uma história para criança, que é uma história para dormir, mas hoje você vai entender sobre essa nova leitura, sobre esse novo olhar, que essa é uma história para acordar. Acordar para o seu propósito, acordar para a sua mensagem, acordar para a vida. Como nós sabemos, o nome desse senhorzinho solitário é Gepeto, e ele construiu um boneco de madeira para que o fizesse companhia. E, como conta a história, uma fada se comoveu com a tristeza dele e resolveu dar vida àquele boneco de madeira. E da noite para o dia, o boneco começou a se mexer. Gepeto ficou todo feliz porque agora, enfim, ele tinha uma companhia, ele tinha um filho. Ele ficou todo animado, comprou roupas para o boneco, deu um nome para ele, comprou uma mochila e mandou o Pinóquio para a escola. Queria que o menino crescesse, queria que o menino se desenvolvesse como todos da sua idade. Acontece que no meio do caminho, Pinóquio vê um circo e fica encantado. Ele entra no circo para se divertir, ele não vai para a escola, ele fica no circo. O dono do circo percebe que ali tem um talento, um boneco todo articulado que fala, caramba, é uma grande atração para o meu circo, pensou aquele empresário. E aí ele vai dar dinheiro para que o Pinóquio possa voltar no dia seguinte. Pois bem, quando o Pinóquio está voltando para casa, ele é roubado. Talvez você não se lembre de tantos detalhes dessa história. A gente conhece a moral, a lição, mas quando a gente vai pegando os detalhes da história, a gente vai até recordando de momentos da nossa infância. Histórias servem para nos conectar com pessoas, com sentimentos
e para nos fazer entender aquilo que temos que fazer. Por isso que eu te incentivo a contar histórias da sua vida e histórias que possam ensinar as pessoas a pegar o caminho certo. Voltemos aqui à história do Pinóquio. Pinóquio é roubado e no caminho para casa ele começa a pensar em mentiras que ele vai contar para o pai. Por que não foi para a escola? O que estava acontecendo com ele? Onde ele estava? Por outro lado, Gepeto estava preocupado porque as horas se passavam e ele não via o filho voltar. E aí ele tem uma ideia. Vou pegar o meu bote, vou entrar no mar para ver se o Pinóquio não está por lá. E ele começa a navegar e nisso vem uma grande baleia. Pinóquio, nesse momento, já tinha chegado em casa, tinha ficado desesperado porque não encontrou o pai, correu no cais, viu que o barco dele também tinha saído e olhou para o mar. Quando ele olha para o mar, ele vê a baleia quase engolindo o Gepeto. Então Pinóquio dá um jeito de ir até ele para tentar salvar o pai. Acaba que os dois são engolidos pelo grande peixe. Eles ficam desesperados, e agora? A vida vai acabar? Mas, como este é um conto de fadas, a baleia joga Gepeto e Pinóquio para fora. Eles sobrevivem, eles se perdoam porque Pinóquio se arrepende do que tinha feito, pede desculpas ao pai. E a lição que fica para as pessoas é: não podemos mentir. Cada vez que Pinóquio mentia, como você sabe, o nariz dele aumentava. Não podemos enganar as pessoas, não podemos dizer que vamos para um lugar e vamos para outro. Essa lição que as crianças absorvem desde muito pequenas é muito importante para os dias de hoje. Nós vemos por aí muitas pessoas de mentira, que mentem sem ter vergonha. Verdadeiros Pinóquios. Aliás, nem podemos chamá-los assim, porque se Pinóquios fossem, nariz cresceria e a gente identificaria o mentiroso. Mas mentem de uma forma que a gente nem desconfia. Esse valor da verdade tem que ser difundido, disseminado, tem que ser derramado sobre as pessoas. A sua mensagem pode carregar isso, tanto a sua verdade como o ensino da verdade. Mas o ponto que eu quero trazer para você na aula de hoje, eu te contei toda essa história, não foi para falar sobre a verdade ou então sobre o Pinóquio, porque isso você já sabe. Essa história você já ouviu muitas vezes. Talvez essa é uma das 3 mais famosas histórias infantis de todos os tempos. Mas eu te contei essa história, que não é uma história para dormir, mas uma história para acordar. Eu te contei este conto para que você perceba um outro personagem, Gepeto. Gepeto vivia sozinho. A solidão dele era tão comovente que, segundo o relato, uma fada ficou encantada com ele, sentiu dó e resolveu dar vida ao boneco. E a vida de Gepeto muda completamente. Agora ele tinha uma companhia, agora ele tinha alguém para brincar, agora ele tinha um filho. E aqui está o ponto que é perigoso para todos nós e é o ponto da nossa aula de hoje. Até que ponto a nossa alegria depende de alguém? Até que ponto a nossa felicidade depende do outro? Até que ponto, para você sorrir, você depende de alguém? Daniel, mas o que você está falando? Mas a gente precisa de pessoas. É claro que a gente precisa de pessoas. Só que se você não tiver felicidade, segurança e paz dentro de você, não será nas pessoas que você vai encontrar isso. Nós precisamos das pessoas, elas podem nos ajudar, nós podemos ajudá-las. Nós precisamos das pessoas para conversar, para dividir a vida. Nós precisamos de pessoas para realizar grandes projetos. Jesus, quando começou a entregar a sua mensagem pelo mundo, ele selecionou 12 pessoas para andar ao lado dele. Nós precisamos de pessoas para desenvolver o nosso propósito, a nossa mensagem, o nosso projeto. Mas a felicidade não pode depender de alguém. A vida de Gepeto era solitária, era triste a ponto de comover um ser encantado e depois se tornou feliz por conta da chegada do boneco articulado de madeira que agora tinha vida, mas na sequência a vida dele virou uma preocupação. Onde é que está meu filho? Eu que o amo tanto, o que aconteceu com ele? Será que morreu? Será que se afogou? A alegria dele
ficou ameaçada porque aquela pessoa não estava onde ele queria que estivesse. Aqui é o ponto da história. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas façam aquilo que a gente quer. A gente espera que elas sejam do jeito que a gente quer. Mas as pessoas não são assim. Cada um foi feito de um jeito, cada um foi feito de uma forma, cada um reage de um jeito diferente do outro. Quando a gente pensa que vai depender de alguém, ou então que pode controlar alguém, a gente começa a entrar num erro e num abismo sem fundo. Se a sua felicidade depende de alguém, ou então depende daquela pessoa estar onde você quer, onde você deseja, você está no caminho errado. Não é assim que você vai encontrar a felicidade. Como a minha filosofia de vida é a filosofia cristã, eu preciso te dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e muito provavelmente você tem a mesma fé que eu. Aliás, se você tem a mesma fé que eu, coloca sim nos comentários. Coloca sim que eu quero saber. Então, a nossa alegria, o sentido da vida vem de Jesus. É quando a gente entende que Ele cuida, que Ele dá direção, que Ele dá sentido, nós nos tornamos felizes. Quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente se torna feliz. E quem deu o propósito para você? Deus. Foi Deus que te deu capacidade, foi Deus que te fez do jeito que você é, foi Deus que permitiu que você passasse pelas experiências que você passou até aqui e aprendesse o que você aprendeu. Deus nunca tirou os olhos de você. E talvez você fale para mim, Daniel, mas eu já sofri muito nessa vida. Por isso que eu dependo emocionalmente das pessoas, por isso que eu preciso de alguém para ser feliz. Todos os grandes personagens bíblicos, todos os homens que têm seus nomes no livro da sabedoria eterna, também passaram por grandes tribulações, por grandes provações. Eu pergunto para você, o que seria de Noé se ele não tivesse sobrevivido ao dilúvio? O que seria de Daniel se ele não tivesse passado pela cova dos leões? O que seria de Davi se ele não tivesse derrotado um gigante? A dificuldade que você está passando hoje, o problema que você está passando hoje, não é para te derrubar, não é para te parar, é para te fazer crescer, é para que você tenha uma grande história para contar, é para que você saiba como resolver o problema e enxergar a luz no fim do túnel. Você precisa entender quem é você em Deus. Você precisa enxergar que os processos da vida são para te aperfeiçoar. E você precisa saber qual é o propósito dele para a sua vida. Porque quando você sabe isso, você começa a caminhar e nunca mais vai depender emocionalmente de alguém. Porque nós, quando dependemos de alguém, vamos ficar frustrados porque as pessoas não fazem aquilo que queremos, elas fazem o que elas querem. Se você depender emocionalmente de alguém, você vai ficar cansado de esperar, cansado de torcer para que dê certo. O que eu estou te propondo na aula de hoje não é que você dependa de uma pessoa, que você entenda que a sua felicidade está em outro. A sua felicidade vem de Jesus e está em você. E você reflete isso para as pessoas. Muitas pessoas cometem um erro gravíssimo de se casar, dizendo que, fulana, ciclano vai me fazer feliz. Agora sim eu encontrei a felicidade porque eu encontrei a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Ela vai me dar alegria, ele vai me fazer feliz. Não vai. Não vai. Se você não for feliz com você mesmo, se a alegria não estiver dentro de você, você nunca vai transbordar isso, nunca vai sentir isso por conta de alguém. Não vai. O que eu te proponho hoje é uma jornada para que você comece a caminhar na direção da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade. Ela não está nas pessoas no sentido de que elas vão te dar alegria. A alegria pode estar na comunhão, a alegria pode estar no propósito, a alegria pode estar na jornada, mas não vai ser a presença de alguém que vai te deixar feliz. Você pode ficar alegre por estar encontrando alguém, você pode estar alegre por estar dividindo um grande momento com alguém, mas é diferente de achar que aquela pessoa vai te fazer feliz.
Você é feliz porque você tem Jesus em você e você transborda da alegria sobre o mundo à sua volta. Quando você começar a entender que depende de você e não dos outros, uma chave vira e tudo começa a mudar. Quando você entender que o primeiro passo tem que ser dado por você, que você é quem constrói esse caminho, quando você entender que precisa dizer sim à mensagem que Deus te deu, tudo começa a mudar. Não dependa das pessoas. Não dê pérolas aos porcos. Não fique esperando as migalhas da atenção de alguém. Você não foi criado para isso. Você não nasceu para isso. Você nasceu para refletir luz onde há escuridão, para levar esperança onde há medo, coragem onde há desespero. Você não nasceu para depender emocionalmente de absolutamente ninguém. Você é uma flecha, você é a nova influência que esse mundo precisa. Então, inicie a sua jornada na direção do único, que é o caminho, a verdade e a vida. Não estou te falando aqui de religião. Não, eu estou te falando da verdadeira felicidade. Porque Deus te criou com uma missão, com um propósito, com um objetivo. E quando você se encontra com Ele e entende qual é a sua missão, qual é a direção que você tem que tomar, tudo começa a fazer sentido, você se sente realizada e, enfim, feliz. A felicidade não está nas pessoas. A felicidade está dentro de você. Quanto mais você entender que depende do seu passo, da sua vontade, da sua determinação e menos do que os outros vão fazer, mais livre você será dessas emoções prejudiciais. Mais pronta você estará para cumprir o seu propósito, para entregar a sua mensagem. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, o seu carinho. Você que ouviu essa história, se você gostou, coloca o emoji da flecha. Uma outra coisa, se você está gostando de aprender histórias para acordar, coloca assim nos comentários agora. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos e amigas, porque quando você faz isso, mais pessoas são alcançadas pela mensagem do bem. Quando você faz isso, mais pessoas podem ter suas vidas transformadas. Compartilhando o conteúdo do bem, você ajuda a mudar o mundo à sua volta. E se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. É só apertar o botão inscrever-se aqui embaixo e se tornar instantaneamente e gratuitamente meu aluno e minha aluna aqui nessa grande sala de aula virtual de comunicação e marketing de posicionamento. Eu quero te lembrar que no final de junho tem uma grande oportunidade de estarmos juntos, uma grande oportunidade de você dar a virada que você precisa na sua vida. Tem pessoas que precisam aprender a falar, a se comportar, a se apresentar. Tem pessoas que precisam muito saber contar a sua história. Na imersão A Chave de Ouro, eu não vou só te ensinar a contar a sua história, eu vou te mostrar onde está o tesouro dentro da sua história. Eu vou fazer você enxergar o valor que tem dentro de você para que você tenha segurança para falar com as pessoas. Você vai entender que falar em público e que se posicionar nas redes sociais não é uma necessidade de aparecer. É a necessidade de influenciar as pessoas na direção certa. Você vai se tornar aquela pessoa que estende a mão, não para pedir, mas para apontar a direção. Nos dias 27, 28 e 29 de junho, em Alphaville, São Paulo, acontece a 6ª turma da imersão A Chave de Ouro. Eu vou ter o maior prazer de te receber, caminharmos 3 dias juntos e eu vou te ensinar sobre storytelling, branding pessoal, que é a sua marca, conteúdo estratégico, como transformar o conhecimento que você tem, as ideias que você tem, num conteúdo que as pessoas vão curtir, vão compartilhar, vão comentar. Como marcar a memória das pessoas? Como deixar sua marca no mundo? Como se destacar da concorrência? Como entregar a sua mensagem? Como vender infoprodutos? Como crescer na internet? Tudo isso
tá na imersão A Chave de Ouro. E eu vou ter o maior prazer de estar com você 27, 28 e 29 de junho. Se você quiser participar, é só você escrever, clicar aqui no link, tá na descrição, colocar seu nome, seu telefone e a minha equipe entra em contato com você para te explicar as condições para você participar. Não perca essa oportunidade. Chega de perder a chance. Chega de perder a oportunidade por não saber o que falar. Chega de ser mais um. Chega. Chegou a hora de ser flecha. Chegou a hora de ser a nova influência que esse mundo precisa. E a Chave de Ouro abre a porta da próxima fase. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê em breve em mais um vídeo aqui no YouTube, no Instagram ou em algum evento pelo Brasil. Que Deus te abençoe, flecha. Eu te desejo saúde e paz.